nome é Lucas Mourão e eu venho através do Compunk trazer a palestra A Economia a partir da perspectiva das punks para vocês, enquanto Jaca Verde, Comidas Punks. Jaca Verde, do qual eu sou dono e idealizador, é um projeto, um empreendimento que visa trazer um pouco mais das punks para a nossa alimentação diária, através de doces, salgados, sucos e chás veganos, e também atuar na área educacional através de cursos e oficinas que giram em torno da temática punk e da agroecologia. Nessa capa da minha apresentação, vocês podem ver ao lado esquerdo 2 produtos da Jaca Verde. Um deles é o chutney de jambo rosa e o outro é o pesto de Ora Pronobis. E na foto da direita é um banquete que a gente realizou num curso que fizemos com o Valdelic Nup há uns 2 meses atrás aqui em Belo Horizonte. Foram punks que encontramos na região onde foi a oficina e fizemos esse banquete que vocês podem ver na foto. Eu vou fazer uma apresentação bem sucinta que permite a vocês entender um pouco da relação entre punk, agroecologia, vegetarianismo e possibilidades econômicas de trabalho e renda com as punks. Depois eu passo um pouco da bibliografia para vocês terem uma ideia de links interessantes. Vou começar me apresentando. Meu nome é Lucas Monteiro Mourão, eu tenho 24 anos de idade, eu sou formado em Relações Econômicas Internacionais, de sigla REI, no ano passado pela UFMG. E atualmente sou estudante de paisagismo no INAP, porque desde 2013 eu tive muito contato com a agroecologia na faculdade. Participei de um grupo de extensão que chama AUE, Grupo de Estudos em Agricultura Urbana, na UFMG, que me ajudou a entender economia de uma outra forma, valorizando mais a parte da agricultura e da economia rural. E foi por isso, principalmente aliado à minha mudança de vida através do vegetarianismo, que a Jaca Verde nasceu. Né? Mas por que Jaca Verde? Jaca Verde foi um dos primeiros insumos que eu tive contato no vegetarianismo e me fascinou pela não convencionalidade dela, apesar de que atualmente ela está ficando bem comum através das coxinhas de jaca, e também das variadas possibilidades de preparo dela, ou seja, é um insumo bem econômico. Né? Nesse outro slide nós podemos ver alguns dos produtos que a Jaca Verde faz. Biscoito de monguba na primeira foto. Monguba é uma árvore muito comum na arborização urbana de Belo Horizonte e de outras capitais do Sudeste. Dá um fruto que tem uma castanha parecida com o amendoim. Ao lado nós temos alguns sucos punk. Temos sucos de cajá, temos suco de tamarindo com hibisco e limão. As frutas variam de acordo com a época delas. E ao lado dos sucos, nós temos o pão de vinagreira, em alguns lugares conhecido como cuchá, ou hibisco. Abaixo nós temos um bolo de pinhão, ali no meio do ano, na época que dá pinhão, é muito bacana de fazer. E do lado do bolo de pinhão temos o chá da alegria, que faz parte de um outro enfoque da Jaca Verde, que é levar um pouco de chás medicinais para as pessoas. Mas o que a economia tem a ver com as plantas alimentícias não convencionais, né? Na hora que eu comecei a mexer com culinária vegetariana, o pessoal sempre me perguntava, mas gente, o que isso tem a ver com o que você formou, né? Então, foi baseado nessa reflexão que eu pensei assim, se um dia eu fizer uma palestra, eu vou fazer uma palestra que conecta economia com plantas alimentícias não convencionais e vegetarianismo, porque eu acredito que tem tudo a ver, né? O primeiro setor da economia, que é o setor primário, relacionado com a produção de alimentos, é de importância vital para toda a outra cadeia econômica. Sem o setor primário, a gente não vive. A gente depende 3 vezes por dia, pelo menos, do trabalho do agricultor. E também, se você estuda economia internacional, você vê que grande parte dos preços que são elaborados no mercado internacional dependem dos preços de produtos primários. E dentre eles,
onde que estão as plantas e as plantas alimentícias não convencionais, porque elas mudam de região para região, né? Conhecer punks é conhecer sobre tradições, cultura, economia locais, né? Tem muitos países e regiões que aproveitam as suas punks de forma bem bacana, assim. E o que eu vejo, por exemplo, no Brasil, principalmente em Minas Gerais, é que não é um potencial não tanto explorado, né? Uma outra questão importante de ser falada, relacionada à economia e economia internacional, é que as grandes questões transnacionais contemporâneas, elas estão todas interligadas com o meio ambiente e sustentabilidade, né? Poluição do ar, buracos na camada de ozônio, perda da biodiversidade, desmatamento de matas nativas, aumento das temperaturas climáticas, as altas emissões de carbono, a gradativa perda de fertilidade dos solos, tudo isso está relacionado com a agricultura, com o modo do ser humano relacionar com o meio ambiente e o território geográfico, e de uma forma destruidora, infelizmente, atualmente, mas que pode ser revertida. E acredito que as punk, elas têm um papel fundamental nesse sentido, porque a partir do momento que você passa a conhecer mais sobre essas plantas, você passa a preservá-las mais e incentivar a sua coexistência com outros cultivos e, enfim, é uma mudança total de paradigma, né? Que também desafia questões como a dos transgênicos e dos agrotóxicos. Comer punks, cultivar punks, é sair dessa lógica de consumir transgênicos e alimentos contaminados por agrotóxicos, uma vez que geralmente são plantas espontâneas, elas nem têm tanto valor comercial, não são visadas pelas indústrias de sementes e de agrotóxicos, então elas carregam muito nutriente, elas carregam muita vida, né? Entender as punks é se reconectar com a terra e com os processos ecossistêmicos. Eu coloquei aqui também um tópico que chama definição de economia, pela seguinte forma. Eu gostaria de mostrar para vocês o que significa a economia e como que a gente pode mudar desse paradigma que a economia está assentada para um outro mais amplo e mais positivo, né? Economia vem do grego oikos nomos. Oikos significa casa e nomos significa regras, normas. Então, economia significa normas da casa, né? Está baseada na noção atualmente de escassez, né? Temos que viver em um mundo com escassez de recursos e maximizar esses recursos para ter um bem-estar. Quando nós partimos para as plantas alimentícias não convencionais, o seu entendimento, nós vemos que elas são dotadas de uma grande abundância em todo o mundo, né? Basta você pegar plantas que são tidas como pragas, como por exemplo a tiririca, e você vê que é uma questão de abundância, ou seja, elas estão presentes em todo o mundo, em grande quantidade, elas representam abundância que não é explorada de uma forma que dê para compartilhar com mais pessoas, né? Muitas vezes tem um estigma também que é uma comida de pior qualidade, que é um mato, né? E isso pode ser revertido. Eu acho muito interessante essa comparação das punk com a abundância, porque a economia, acredito que tem que mudar desse paradigma de escassez de recursos para um de abundância, porque vivemos realmente num mundo de abundância e temos que cultivar essa biodiversidade a nível ecossistêmico para garantir essa abundância, porque é só através dessa coexistência de várias espécies, de vários tipos de plantas e animais, que nós podemos ter uma gama imensa de alimentos e comida para todo mundo, e não só comida também, né? Nós vamos ver lá na frente que as punk, além do seu potencial alimentício, tem um potencial para artesanato, corante, produtos químicos, variados outros usos econômicos.
Um pouco também no tópico do papel da cultura, tradições e economia local, as punk elas têm um papel fundamental nesses tópicos, como eu havia mencionado anteriormente. Muitas delas representam realmente o que é a tradição de uma região. Aqui na região de Minas Gerais, por exemplo, Jabuticaba, Ora Pronobis, lá na Bahia, o cacau, às vezes a jaca, lá no norte, cupuaçu, açaí. No sul do Brasil, nós temos o pinhão, a feijoa. Entender punks é entender de cultura, do que os nossos antepassados comiam. E eles comiam várias punks, por isso que a nossa geração está aí, porque elas tiveram um papel fundamental na nutrição dos nossos antepassados. E é através da história que nós podemos ver o que grande parte dessas plantas esquecidas são comestíveis e podem retornar ao seu uso corrente na atualidade. Eu queria dar um enfoque da agroecologia nessa palestra, porque, como eu disse na minha apresentação, a agroecologia me fez modificar meu pensamento do que seria economia. Né? Mas o que seria a agroecologia, gente? Eu peguei essa definição do Francisco Caporal, uma grande referência no assunto, que ele diz que a agroecologia ela busca integrar os saberes históricos dos agricultores com os conhecimentos de diferentes ciências, permitindo tanto a compreensão, análise e crítica do atual modelo de desenvolvimento e de agricultura, como o estabelecimento de novas estratégias para o desenvolvimento rural e novos desenhos de agriculturas mais sustentáveis, desde uma abordagem transdisciplinar e holística. Ou seja, a agroecologia não está relacionada somente com uma agricultura orgânica que produz sem agrotóxicos, sem destruir a terra e as relações ecossistêmicas. Ela está relacionada com relações sociais, com melhores condições de trabalho para o agricultor, melhores rendimentos para o agricultor, com a valorização da cultura e aliar essa cultura com os métodos científicos que permitem uma maior eficiência da produção também, né? Avaliar questões de gênero, né? Realçar o papel da mulher na sociedade. A agroecologia engloba um monte de questões que permite a sua visão holística da coisa, né? Dessa relação também entre cidade e ambiente rural, de como que podemos evitar que a qualidade da vida nas cidades piore cada vez mais, e no campo também. Né? Então, a agroecologia se trata de fortalecer as pessoas que trabalham no campo, né? Evitar a vinda delas para a cidade, evitar o êxodo rural. Agroecologia é falar de um aumento de produtividade sobre novas bases econômicas que levem mais em conta esse paradigma da abundância, né? E também a economia do compartilhamento, não essa coisa de querer produzir cada vez mais e mais, destruindo a natureza, só em busca de lucro e mais capital. Então, é a partir desse raciocínio que a gente encontra um respeito à biodiversidade e um foco na biodiversidade como um impulso para uma nova ecologia, né? Para uma nova economia. Então, nesse sentido, a gente pode falar também da filosofia da permacultura e dos sistemas agroflorestais, que pregam, no caso da primeira, uma economia feita com base no que temos, né? Então, com base no que está disponível em nossa região, nós fazemos uma cultura que tem seus desdobramentos no futuro de uma forma sustentável, né? Por isso a palavra perma, de permanência. E os sistemas agroflorestais tratam de um modo de agricultura que visa transformar uma área agrícola
numa floresta num longo prazo, que se autorregule, sem necessidade de agrotóxicos, de modificar sementes, entender sistemas agroflorestais e permacultura, e praticar a agroecologia, entender mais sobre punks, né? Introduzir as punks no cultivo, ou seja, está tudo interligado, como vocês podem ver. Agora, partindo um pouco da ótica do vegetarianismo, né, e relacionar com a alimentação punk, eu costumo falar que vegetarianismo não é um padrão alimentar, é uma filosofia de vida. E só quem entende isso é que vê a profundidade do que é o vegetarianismo. Eu, particularmente, virei vegetariano depois que vi o documentário Cowspiracy, que mostra o quanto que a indústria agropecuária é responsável pela degradação ambiental e pelos desequilíbrios ambientais atuais. E também nós estamos presenciando ultimamente uma homogeneização da nossa alimentação tremenda, ao ponto de que, a partir do momento que eu parei de comer carne, as pessoas me perguntavam: mas você não come carne, você come o quê? Ao que eu falo com elas: eu tenho um livro, né, esse livro das punks, que me dá 360 espécies de plantas comestíveis. Então, para que eu vou comer carne, né? E plantas assim extremamente nutritivas. Ou seja, nós estamos num raciocínio de alimentação muito homogeneizada. O professor Valdeli deve ter falado na palestra dele sobre imperialismo alimentar. Nós vivemos num período que a gente compra muito a ideia de alimentação e cultura que vem lá de fora. É uma xenofilia, né? Somos amigos do que vem de fora, né? Filia, amigos, estrangeiro, amigos do estrangeiro, mas não valorizamos o que se dá no Brasil. Então, o vegetarianismo, a partir do momento que você para de comer carne, você tem que dar uma atenção maior para frutas e vegetais. E pegando no caso aqui do Brasil, nossa imensa biodiversidade botânica de frutas e verduras que não são utilizadas e que podem ser utilizadas na nossa alimentação com mais frequência, né? Falar de vegetarianismo, então, é falar de alimentação punk. E essas punk que geralmente também são muito mais ricas nutricionalmente, como eu havia falado anteriormente, e do que outras variedades tradicionais. Tem um exemplo do feijão, tem um exemplo do cará, né, a taioba. Tem vários exemplos de punks que trazem um aporte nutricional muito maior do que a carne, inclusive. Eu coloquei 2 subtópicos aqui que eu acho bem interessante de passar por eles, que fala sobre algumas culturas que dão um valor para essa biodiversidade no prato, que é a grande responsável por uma qualidade de saúde maior, né? A cultura chinesa, em que as pessoas pensam nos vegetais como pratos principais, uma coisa que está muito em falta aqui no Ocidente, né? Eu tomo a liberdade de citar 2 livros muito interessantes que falam sobre isso. Um deles chama Por que as chineses não contam calorias, que fala sobre essa importância da biodiversidade e dos vegetais nos pratos chineses como os principais fatores de saúde da população chinesa, né? Que valoriza também tudo o que dá no terreno chinês, principalmente por causa da grande população deles. Então eles têm que se virar com o que tem. Não dá para ficar pensando muito em carne, em consumir carne em grande escala, que nem se pensa aqui no Ocidente, porque não é sustentável, é uma questão de lógica. E uma outra cultura muito interessante nesse quesito é a mexicana, né? Na qual eles chamam essas hortaliças não convencionais de quelites, que são as hortaliças tradicionais do México e bastante consumidas e vendidas nos mercados tradicionais
das grandes cidades mexicanas. E para terminar essa parte do vegetarianismo, podemos falar que a economia centrada na carne é uma economia de escassez. Por quê? Porque enquanto se produz muito vegetal numa área determinada geográfica, essa produção, no caso da carne, é bem menor, gasta muito mais água, gera muito mais poluição e ainda gera uma perda de fertilidade do solo muito maior do que no caso dos vegetais. Então, eu gosto de falar que uma economia centrada na produção de carne é sim uma economia de escassez e que deve ser pensada e reconsiderada para que as gerações futuras não tenham problemas relacionados à alimentação, né? Aqui eu coloquei alguns gráficos que eu achei interessante da cartilha Comendo o Planeta da Sociedade Vegetariana Brasileira, que demonstra assim, o poder de um cultivo de vegetais em detrimento de um cultivo de animais para virar comida. Por exemplo, o uso de terras pela pecuária no Brasil. O quanto que dá para produzir de vegetais, né, na terra em detrimento da produção de carne. Nesse outro gráfico, nós podemos ver a pegada hídrica de vários alimentos. O que é pegada hídrica? É o quanto de água gasta em todo o tempo de produção dos vegetais, né, nessa primeira parte do gráfico, e abaixo de alguns tipos de carne. É muito grande a diferença, como vocês podem ver. E o volume de água gasta por animal abatido versus o número de animais abatidos por ano no Brasil. É um gasto de água assim, tremendo. É uma coisa absurda. Temos de repensar essas questões. Urgente. Passando para a última parte da nossa palestra, vou falar sobre as variadas possibilidades econômicas das plantas alimentícias não convencionais, né? Já falei anteriormente da nossa imensa biodiversidade botânica brasileira. O Brasil é um dos países com o maior número de espécies da flora mundial e aproveitamos quase nada desse nosso potencial. Eu vou passar por vários subtópicos que eu achei de grande relevância colocar nessa apresentação. Dentre eles, as punks comuns aqui no Sudeste, as mirtáceas, as passifloras, que é a família do maracujá, as palmeiras do Brasil, as punks sem valor comercial ainda, o aproveitamento integral de alimentos convencionais, as punk de alto potencial comercial, as punk do paisagismo ornamental e as punk que são corantes. Falando um pouco das mirtáceas. As mirtáceas é o grupo botânico da goiaba, da pitanga, da cagaita, né? E são muito comuns na América do Sul, com um grande número de espécies comestíveis. O cambuci, a jabuticaba, que na verdade são vários tipos de jabuticaba, os araçás, que são goiabas do mato, né, do gênero Psidium, as pitangas, uvaia, cagaita, cereja do Rio Grande, grumichama, guabiroba, feijoa, cabeludinha, são inúmeras. Você pode pesquisar na sua região que você vai encontrar pelo menos uma mirtácea como punk nesse conjunto. Aqui há algumas fotos de mirtáceas, né? Nós temos guabiroba, cambuci, araçá vermelho no centro, a feijoa ali à direita superior. Aqui embaixo uma foto que eu tirei de jambo amarelo em Belo Horizonte. E aqui embaixo de novo uma foto de pitanga amarela que eu vi lá em Porto Seguro, na Bahia. As passifloras, família do maracujá. O Brasil tem 133 espécies do gênero Passiflora nativas. É um número absurdo, assim, né? E nós muitas vezes só conhecemos o maracujá azedo. Aqui há algumas fotos desses maracujás. Maracujá doce,
maracujá vermelho, a curuba na direita embaixo, que além de ter um grande potencial alimentício, eles também têm um potencial medicinal, são calmantes, sedativos, é um grupo bem interessante de alimentos. Umas plantas regionais muito comuns no Sudeste, típicas dos biomas Cerrado e Mata Atlântica, que são os predominantes aqui na nossa região. A sapucaia, Lecitis pisones, da família Leciticidaceae, e que além de ter castanhas dentro do fruto, tem esse fruto maravilhoso que pode ser utilizado no artesanato, pode ser utilizado para guardar orquídeas, né? É um fruto maravilhoso, uma das melhores castanhas que já comi. Araticum, muito comum do Cerrado, né? Vários tipos de araticum, o gênero é Annona. O baru, que até 4 anos atrás era muito pouco conhecido, que atualmente está ganhando uma projeção incrível, que é super nutritivo, né? Ele parece um pouco com amendoim. O jatobá, que é uma das frutas preferidas da jaca verde. Nós fazemos cookies, bolo de jatobá, brigadeiro e pão de jatobá. Ele também pode ser utilizado no artesanato. Aqui é o exemplo de um fruto, né, da casca do fruto. O mangarito, que ultimamente vale ouro, ele é parente da taioba e muito pouco cultivado atualmente, mas antigamente era bem comum e apreciado pelas pessoas. A araruta, no mesmo nível do mangarito, né, ela vale ouro. As pessoas deixaram de consumi-la e ela tem o mesmo potencial assim, de uso da maizena, por exemplo. O chapéu de couro, que é utilizado para fazer um mate couro. Eu acredito que muitas pessoas no Brasil nem saibam o que é o mate couro, mas aqui em Minas Gerais ele é muito comum, né? O espinafre do mato, que é uma planta que dá muito aqui na região da Mata Atlântica e tem um uso parecido com o do espinafre. A pimenta rosa, Scimus terebintifolius, especiaria bem apreciada, né, na alta gastronomia, que custa caro nos mercados, mas que aqui em Belo Horizonte eu vejo em cada esquina que eu vou. E a capeba, né, é muito comum em quintais das casas de Belo Horizonte. A pitanga, também muito comum na arborização urbana. Jabuticaba, aqui perto de Belo Horizonte tem o Sabará, que tem o Festival da Jabuticaba. E é um exemplo de uma cidade que utiliza bastante dessa punk, que não tem tanto uso corrente no resto do Brasil. A mamacadela, que é um fruto do cerrado, bem comum, tem uso mais medicinal, mas também tem um fruto comestível. A palmeira macaúba, que aqui é bem nativa aqui de Minas Gerais. Aqui do lado de Belo Horizonte tem o Santa Luzia com a floresta de macaúbas, uma coisa impressionante, utilizada para óleo, para fazer farinha, utilizada a polpa para geleias e sorvetes. A capiçoba, de nome científico Erestitius valerianifolius, que tem um sabor sui generis, eu descobri recentemente e descobri que é quase que um mato nessas hortas do Sudeste, e tem um enorme potencial. A taioba, bem conhecida aqui em Minas Gerais também, mas acredito que no resto do Brasil nem tem tanto esse uso corrente. Os ipês e suas floradas, quando chega a época da florada do ipê, eu fico maravilhado. Eles dão um colorido especial para a cidade. E agora que estamos envolvidos com as punks, podemos fazer esse uso deles para decorar nossas saladas, né? E a mangaba, que é um fruto que ocorre no Cerrado e na Caatinga, e é deliciosa, muito comum também. Algumas fotos que eu tirei aqui na região de Belo Horizonte: o ipê amarelo, araticum, vendido na rua,
e à direita pimenta rosa, que eu tirei uma foto em Florianópolis. Que fala de punks que ainda não têm valor comercial por serem matos, né? No sul considerado como insus, e também produtos de árvores utilizados na arborização urbana, ou seja, vegetais muito comuns, ervas daninhas, que não têm esse olhar comercial do mercado, mas que são bem nutritivas e que podem mudar o seu status para alguma coisa mais bacana, né? Tem gente que fala, se a gente não pode combater as pragas, a gente tem que comer elas, e eu acredito muito nessa filosofia. Dentre elas, nós podemos citar a tiririca, que tem dois tipos, a Cíperos esculentus e a Cíperos rotundos, muito comum em terrenos no interior de Minas e do Sudeste, e é um verdadeiro problema, né, para quem tem cultivo aí de vários tipos de plantas, porque ela vai tomando conta do solo mesmo. E ela tem a sua batata comestível. Na Espanha e no México eles fazem uma bebida que chama chufa, que é feita com a raiz da tiririca. Temos a beldroega, a Portulaca caldeiracea, muito comum em qualquer esquina. Ela é impressionante. Depois que dá uma chuvinha, ela está em qualquer canto da cidade, calçada, perto de esgoto. Ela é uma coisa de louco, beldroega. E ela é rica em ômega 3, cálcio. Ela é muito nutritiva. A monguba, como eu falei no começo da apresentação, também chamada de cacau selvagem, tem uma amêndoa deliciosa. Ela é parente do cacau, é muito subutilizada. É um caso a se pensar com muito carinho para quem quer mexer com punks. Temos a amendoeira da praia também, no mesmo patamar da monguba, né? Uma árvore muito utilizada na arborização urbana aqui do Sudeste, do litoral. E ela tem uma amêndoa que muita gente nem sabe que é comestível, né? A polpa comestível, a amêndoa dentro, comestível também, a folha utilizada como envoltório para outras comidas. Nós temos o melão de São Caetano, que é uma praga, né? Mas que ultimamente está sendo investigado como provável cura de alguns tipos de cânceres, né? E em alguns locais, como por exemplo no Japão, já é utilizado como hortaliça há muito tempo. A trapoeraba, que é um outro mato e tem vários tipos de trapoeraba, grande parte delas comestível. O caruru é outro que se assemelha à beldroega, ele dá em tudo quanto é lugar, principalmente depois de chuvas. No Peru é conhecido como amaranto, e em alguns mercados aí pelo Brasil é vendido como amaranto a um preço muito alto. E temos aí aos montes por todos os lugares, né? Uso similar ao do espinafre, rico em proteínas e ferro. Picão branco, mesma coisa. Na Colômbia ele é muito utilizado como tempero. Lá eles chamam de guasca. Dá um tempero delicioso para a sopa deles, que chama arriaco. E temos o espinafre do mato, que eu já falei também anteriormente. Delicioso, uso semelhante do espinafre. Algumas fotos aí. A flor da monguba, primeiramente. Embaixo da flor da monguba temos a beldroega nascendo perto de um poste. E ao lado temos uma mata de carurus no meio da calçada. Ninguém pediu para eles estarem aí e eles estão lá mostrando todo o seu vigor. Aproveitamento integral dos convencionais. As partes não convencionais de alimentos comuns na mesa de nós todos brasileiros. Do mamão, além dele maduro, nós podemos usar ele verde, nós podemos usar as suas flores, a sua medula, para fazer pratos salteados, para fazer doce, inúmeros usos, inclusive medicinais. A semente dele é utilizada como tempero. Do chuchu, utilizamos as raízes e as folhas. As raízes tuberosas parecem com batata. Da banana, nós utilizamos o coração ou mangará para fazer
pratos refogados. Ele se assemelha em textura e gosto com palmito, né? Da goiaba nós podemos utilizar as folhas de modo medicinal e também para fazer eventualmente sucos verdes. Da melancia nós podemos utilizar a casca branca e a semente. A semente, inclusive na África, ela é muito utilizada pelas comunidades tradicionais. Do quiabo também nós podemos utilizar folhas e flores. E do abacaxi, as cascas. Esses usos já estão sendo um pouco mais promocionados pelo aporte de nutrientes que essas partes não convencionais dá a mais do que as partes convencionais. Em relação às palmeiras do Brasil, elas são verdadeiras preciosidades, muito úteis na alimentação e no artesanato. Então eu selecionei algumas das principais nativas, que são o butiá, muito comum no sul do Brasil, o jerivá, presente em todas as regiões do Brasil, que é o que dá o coquinho babão, aquele laranja, em alguns lugares chamado de catolé, a abacaba, típica da Amazônia, o babaçu, típico do Maranhão, o tucumã, da Amazônia também, buriti, típico de regiões alagadas e de veredas, a pupunha, o uricuri, o rabo de peixe, todos eles com grande potencial para a produção de óleos, que são muito superiores aos óleos que utilizamos atualmente na cozinha, óleo de soja, óleo de girassol. Eles ficam no chinelo perto dos óleos produzidos de palmeiras, que são muito mais nutritivos. As polpas dos frutos de palmeiras também são super nutritivas. E quase todas têm palmito comestível, palmitos deliciosos. Elas devem ser olhadas com um maior carinho por pessoas que querem mexer com punks na alimentação. Algumas fotos do jerivá à esquerda, à direita temos o buriti e abaixo nós temos a palmeira rabo de peixe, Aiphanes aculeata. Agora falando um pouco sobre as punks de alto potencial comercial, que elas são muito nutritivas e tem várias das suas partes usadas, um forte apelo comercial. O jatobá, como falei anteriormente, do qual utilizamos, esse é o primeiro da foto, utilizamos o fruto, né, farináceo, utilizamos a casca dele como medicinal, a resina medicinal, a flor é comestível, a folha medicinal é uma maravilha, rica em vitamina C e cálcio. Nós temos a araruta, como já falei anteriormente também, raízes, amiláceas, mangarito também, raízes semelhantes à da taioba e do inhame, a moringa, que muitos já devem ter ouvido falar, rica em vários tipos de minerais e proteínas. Ela é uma que deve ser plantada com mais frequência no Brasil. Oroponobis idem, muito comum aqui em Minas Gerais, rica em proteínas e ferro. O jaracateá, do qual o professor Valdeli fala muito em suas apresentações, que é um primo do mamão e tem várias partes comestíveis também. A jaca, que dá nome à jaca verde, que pode ser utilizada madura, verde, pode ser utilizada suas sementes. Ela é uma maravilha. O genipapo, que pode ser utilizado verde, maduro, ele pode ser utilizado como corante também. O tamarindo, que é muito comum nas regiões do Nordeste e do Sudeste também, e ele é bom para fazer chutneys, geleias, sucos. Tudo dele é utilizado, a semente, a casca da árvore, a folha, é uma maravilha. O baru, do qual eu já falei anteriormente, os frutos das palmeiras também. Algumas flores comestíveis que geram grande beleza para os nossos pratos e alguns tipos de vitaminas também. A violeta, o beijinho, dália, abóbora, chuva de ouro, são algumas das que eu posso indicar aqui como mais atrativas. E as punks tuberosas, cará, dália, chuchu, tiririca, jacatupé, alhá, creme, que são as punks que são ricas em amido e podem substituir aí com facilidade batata, né, e outros pratos que dependem muito de arroz e macarrão. Vamos pensar nas punks tuberosas.
Temos o jatobá à esquerda, Ora pronobis retirada de um canteiro aqui em Belo Horizonte, no centro. E à direita nós temos um pé recheado de jaca verde no campus da UFMG, uma maravilha aos nossos olhos. Algumas punk do paisagismo muito comuns como ornamentais, mas que também têm potencial comestível. Agora, como estudante de paisagismo, eu penso sempre no potencial comestível aliado aos jardins. Acredito isso ser uma coisa muito possível e provável num breve futuro. Só para citar algumas, nós temos as flores da gardênia, as flores da yuca, flores do beijinho, as flores e folhas da damiana, o fruto do chapéu do Panamá e as raízes também. O fruto da costela de Adão, muito comum nas árvores que vejo pela cidade. O pândano, que tem um fruto comestível e é muito utilizado em Madagascar, e por aqui só vemos como ornamental. A cássia fístula, que tem como nome comum chuva de ouro, e que agora na primavera dá lindos cachos de flores amarelas. Pode ter suas folhas e flores utilizadas para fazer pães, patês. O fruto também é utilizado como medicinal na Ayurveda, como laxante. O jasmim manga, que tem flores maravilhosas e comestíveis, podendo ser utilizadas como insumo para fazer geleias. A Calicia repens, ou dinheiro em penca, também utilizada como comida em locais onde não se encontra muita comida, né? Aqui algumas fotos dessas punks do paisagismo. Na esquerda, a damiana dando flor. No meio nós temos uma árvore de jasmim manga. À direita temos a chuva de ouro, cássia fístula. E abaixo nós temos o fruto da costela de Adão, monstera deliciosa. Um dos melhores frutos que eu já comi na minha vida. Algumas punks que podem servir como corantes naturais, sem precisar recorrer àquele abuso de produtos químicos. Nós temos a árvore de teca, que pode ter as suas folhas utilizadas como corante. O bougainville, que em alguns locais é conhecido como primavera. As flores podem ser utilizadas como corante e podem ser utilizadas para fazer chá. Clitória, a mesma coisa, confere um tom azul às preparações culinárias. Genipapo verde, idem, confere uma coloração azul às preparações culinárias e muito utilizado pelos indígenas, principalmente do norte do Brasil, como corante corporal. O chau-chau e a murta, muito utilizados para dar uma cor vermelho viva às preparações culinárias. Ou seja, existem muitas possibilidades econômicas que envolvem as plantas alimentícias não convencionais. Ainda podemos citar os temperos, as plantas que são comestíveis e medicinais, e o uso delas no artesanato. Aqui eu trouxe um receptáculo do fruto do xixá, maravilhoso por natureza, muito bom para fazer artesanato. Já demonstrei aqui também a casca do jatobá, o fruto da sapucaia, os coquinhos de macaúba, né? Muito ornamentais. Ou seja, basta utilizar a imaginação para que as punks virem parte do seu dia a dia. E é possível começar na sua casa. Aqui eu trouxe algumas mudas que cultivo aqui em casa. Esse daqui é uma palma, e aqui é rosa madeira, ou ora pronobis de árvore. Temos aqui também um exemplar de nirá e Maria Pretinha. O nirá está dando flor. E esse aqui é o jambu do Pará, dando flor também. É o jambu que faz a língua tremer. Muito utilizado no pato no tucupi. Faça uma breve caminhada na sua região e você já vai descobrir as punks que você nem imaginava estarem tão perto de você. Converse com biólogos, com pessoas mais antigas, as pessoas do interior do seu estado, da sua região, que elas vão saber te orientar quais plantas são comestíveis
e te auxiliar a estar cada dia mais conectado com a Terra e com o seu meio ambiente. Aqui é alguma da bibliografia sugerida nessa apresentação que eu fiz para vocês hoje, né? Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo ou com a Jaca Verde nas redes sociais. Aqui está o meu Facebook, meu Instagram, o meu e-mail e o meu telefone. Foi um prazer estar com vocês aqui. Espero que tenham gostado da minha apresentação e se sentido cada vez mais motivados a trabalhar com as punk e consumir elas no seu dia a dia. Muito obrigado. Uma boa tarde.